Olá, eu sou a professora Maria José. No texto que vocês leram antes de começar o módulo 2, chamado Terminologia e Acessibilidade, Novas Demandas e Frentes de Pesquisa, puderam ter uma noção do que fazemos no nosso grupo de estudos na URGS. Puderam também conhecer um pouco sobre complexidade textual e terminológica. Pois bem, agora, começando o módulo 2 do nosso curso, a gente vai ter 3 blocos de assuntos. O primeiro bloco será apresentado pela Laura e pelo Gabriel. A Laura vai falar sobre o conceito de leiturabilidade, que é como a gente está traduzindo o termo em inglês readability. Essa tradução a gente achou uma boa opção, mas não é uma unanimidade. Há quem use compreensibilidade, por exemplo. E é importante você saber que as escolhas de tradução são sempre complicadas, principalmente quando a gente tem um termo em inglês bem estabelecido e que começa a ser usado no Brasil como algo novo. Mais adiante, vamos falar mais sobre essa complicação, principalmente quando a gente mostrar que simplificar um texto também pode ser visto como um tipo de tradução dentro de uma mesma língua. Pois então, a Laura, nesse assunto da leiturabilidade, vai tratar de fatores ou de características que podem tornar um texto mais ou menos compreensível para um grupo de pessoas. Já o Gabriel vai apresentar algumas fórmulas matemáticas que tinham como desafio tentar fazer uma previsão da leiturabilidade. Essas fórmulas, eu friso sempre, são apenas uma tentativa que existe há anos de equacionar um problema. Fórmulas e cálculos pretendem colocar em números o quanto um dado texto seria mais ou menos compreensível na sua estrutura interna. A maioria dessas fórmulas é bem superficial e foram planejadas para dar conta apenas do inglês. A gente diz que são superficiais porque as palavras e os textos têm sempre muitos sentidos escondidos, como os sentidos figurados ou as expressões idiomáticas e os encadeamentos das frases. Essas fórmulas, claro, não dão conta de uma série de coisas, mas elas são sim um esforço inicial muito válido. Então, preste atenção e procure entender como as fórmulas que você vai conhecer foram originalmente pensadas. Procure imaginar como se poderia fazer uma adaptação para o português do Brasil. Afinal, cada língua tem um jeito diferente de se organizar. Isso a gente vê, por exemplo, quando tem uma regra X que se usa em inglês para escrever uma frase, mas que não se aplica de jeito nenhum no português. Outra coisa para você pensar, o fato de as pessoas em Portugal dizerem e escreverem autocarro, enquanto a gente aqui no Brasil diz ônibus, não teria também algo a ver com as adaptações dessas fórmulas? Bom, mas isso você vai poder responder depois. Agora, deixa eu dizer o que vai ter no segundo bloco. A Esther vai aprofundar o assunto da complexidade textual e terminológica e os conceitos que envolvem os estudos de complexidade que você conheceu um pouco no texto de preparo para o módulo 2. Por fim, no terceiro e último bloco, o Lucas apresenta a vocês algumas medidas e contagens que também podem nos ajudar a estimar a complexidade. Não esqueçam de, ao final dos 3 blocos deste módulo 2, realizar os exercícios de autoavaliação. Eles são muito importantes para você acompanhar o seu progresso e ver se está acompanhando os conteúdos do curso. Ao final deste módulo, também temos um texto novo para você ler e se preparar para o módulo seguinte. Bom, chega de apresentação, não é mesmo? Agora vocês seguem com a Laura e com o Gabriel. Bom proveito! E só para não dizer que eu não alertei muito vocês, fiquem ligados nas diferenças entre o português e o inglês quando o assunto é fórmulas.